Olá pessoal, tudo bem? Retomando os nossos conteúdos, né, na última vez a gente trabalhou então com a nossa aula no Zoom as atividades que haviam sido propostas na videoaula anterior. Já com a resolução então da primeira parte da nossa apostila, das atividades da nossa apostila, então vamos dar continuidade agora com o tema do populismo, né? E, né, para nós entendermos essa série, então, do populismo, que vamos ver basicamente o caso que aconteceu na Argentina, a gente tem que entender primeiro como é que funciona, o que vem a ser esse populismo, né? E em que contexto o populismo começou a ser aplicado. Então, de uma maneira geral, né, a população latino-americana ela cresceu vertiginosamente nas primeiras décadas do século XX, assim como o êxodo rural, né, e também houve uma acelerada urbanização, né, então o desenvolvimento aí dessas áreas, tanto né, das pessoas que acabaram saindo do meio rural e vindo para as cidades, tendo aí um aumento real das cidades, houve também um grande desenvolvimento, mas que implicou numa exclusão de grande parte da população, que ficou sem acesso à terra, né, passou a integrar os centros urbanos e que começou a dar origem aí nas áreas mais desprovidas das cidades, como os cortiços e as favelas, né? Na questão, a massa de insatisfeitos em condições básicas de cidadania, né, foi o alvo dos líderes políticos desse período, que prometiam, né, mudanças socioeconômicas, né, para acabar com as desigualdades sociais e também a exploração, em troca de uma coisa muito simples, o voto, né? Então a pessoa acabava trocando o seu voto por alguns benefícios, vamos dizer assim. Essa tendência política começou então a se configurar como populismo, né? Destaca-se aí alguns governos latino-americanos, né? Aqui no Brasil, né? No período do Juscelino Kubitschek, do Getúlio Vargas, Jânio Quadros, João Goulart, né? Que acabaram imersos nesse período populista, certo? Mas também lideranças carismáticas, como aconteceu na Argentina, né, com Juan Domingo Perón, né, que adotaram essas posturas políticas e também se aproximaram de tendências da dominação estadunidense, que foi o processo do New Deal, né, que foi a nova forma de controlar a economia pós a crise que houve nos Estados Unidos e que vigorou, então, por muito tempo nos Estados Unidos, refletindo aí também dentro das repúblicas latino-americanas. Com isso, gente, a gente vai ver também que esses governos, horas, eles ficam oscilando entre, né, o convívio, a aproximação política com os Estados Unidos, mas também a aproximação política que parece mais ou menos como aconteceu na Europa no período do fascismo, né, em que o populismo também foi aplicado de uma maneira a buscar a população para acreditar no seu líder, né, como aconteceu lá com Mussolini, né, ou até mesmo com Hitler, né, conquistaram as massas para aceitar quais seriam os benefícios daquele governo. Então isso não tem posicionamento político, tá, gente? A questão do populismo. O populismo pode acontecer dentro de um governo ditatorial ou até mesmo num governo democrático, né? Então a gente vai perceber que essa é uma das características do populismo também. Já, né, o termo populismo, né, de acordo com a historiadora Maria Lídia Prado, né, ele foi utilizado para definir movimentos políticos com características distintas em períodos diferentes do tempo, fator que vai causar certa dificuldade para estabelecer um conceito que possa ser aplicado de uma maneira geral. Então o populismo ele não vai ser igual em todo lugar, ele vai se mostrar de maneiras diferentes dependendo do local, do tempo, do momento, do contexto que está se vivendo dentro daquele momento histórico, né? Então, embora o populismo apresente características específicas como
com a realidade de cada país, é preciso destacar aspectos comuns, né? Existem aspectos que são comuns. Então, geralmente, o chefe de estados, eles são carismáticos, né? Então, eles têm uma grande liderança popular, o apoio de diferentes grupos da sociedade, do governo. Então, existe um nacionalismo implantado também como ideologia, né? E também o intenso uso da propaganda em prol da imagem do líder, né? Para mostrar que esse líder ele é o melhor líder do mundo, ele faz coisas boas, ele construiu a ponte, ele fez a política acontecer, tá certo? E os líderes populistas, eles garantem o poder atendendo os interesses dos diversos grupos sociais, né? De forma que eles tenham seus benefícios garantidos para, de certa forma, sustentar o governo que está sendo aplicado naquele momento, beleza? E como exemplo específico nós temos a Argentina, que em 1946, né, Juan Domingo Perón venceu as eleições presidenciais como candidato do Partido Laborista, né, o PL, e ele governou o país até 1955, né, contando com amplo apoio popular, especialmente da classe trabalhadora. Então ele já apelou, de certa forma, na sua campanha política, para uma classe específica onde ele sabia que ele teria a maioria dos votos, a grande quantidade dos votos, né? E o novo presidente, então, com a ajuda da sua esposa Eva Perón, né, reforçou o trabalhismo, né, princípio amplamente defendido por ele desde que iniciou sua carreira política. Já no governo, então, de Perón, foram construídas ferrovias, né, por grupos ingleses, bem como também foi adquirido um sistema telefônico de companhias estadunidenses, né? Também foram tomadas aí outras medidas que afirmavam o nacionalismo político e econômico da Argentina, e foi realizada a revisão constitucional com o fim de garantir a reeleição do Perón nas eleições seguintes. Durante o primeiro mandato que ele ficou, que foi de 1946 até 1955, foi apoiado então pela população, né? E o que determinou a estabilidade para o seu governo nesse período. Só que quando ele iniciou o segundo mandato dele, lá em 1952, né, com medo que essas tendências populistas, né, então, que não agradavam, de certa forma, a elite que ficou posta de lado e também a igreja e os militares, né, e que foi um período meio que comum para todas as regiões, né, a gente vai ver ali em 1964 também o Brasil entrando nesse processo em que o medo que existia no período era de que o comunismo chegasse no Brasil, assim também na Argentina, né, tivesse alguma aproximação com as ideias comunistas. Muitos desses locais tiveram suas políticas populistas trocadas por ditaduras militares. Então não foi diferente no governo do Juan Perón, aonde que ele não tinha apoio, então, da elite e também da igreja e nem das Forças Armadas, e em setembro de 1955 ele foi deposto num golpe de Estado, né? O exército argentino tirou ele e tomou o poder, dando a construção de uma ditadura na Argentina, beleza? Pessoal, então, como atividade, vocês vão estar fazendo então a atividade da página 13 e da página 14 da apostila de vocês, e também vai estar disponível no Positivo On a trilha dessa primeira unidade, da qual nós já estamos fechando então com os temas da Revolução Mexicana e do populismo, beleza? E também todo aquele contexto que o professor elucidou no início das aulas da aproximação do imperialismo norte-americano nas Américas. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Tchau!